Diz assim a palavra do Senhor: e havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Versículo de número 12. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu, naquele mesmo ano, 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Senta no teu banco, nesse mesmo espírito. Senta nesse mesmo propósito de adorar aquele que vive e que reina para sempre. Aleluia. Livro do Gênesis. Nós vamos falar um pouco de Isaque. E a igreja continua em espírito de oração, irmãos. Amém? Prestando atenção na palavra, recebendo a palavra, orando pela minha vida. Nós vamos falar aqui de Isaque, num período, num momento, em que o pai já não estava mais presente na sua vida. Abraão já havia sido recolhido pelo Senhor. E agora o filho da promessa tinha que continuar caminhando em rumo à promessa. Isaque era o filho da promessa. Isaque era um moço, um homem aqui agora no capítulo 26, já casado, com a responsabilidade de dar prosseguimento à promessa, porque ele era uma promessa. E agora, aqui no capítulo de número 26, vai narrar um momento em que ele passa por uma história muito semelhante à do pai, que foi um período de uma grande fome na terra. E nesse período de fome, lá atrás, Abraão, quando ele passou por esse período, você não vê Abraão orando, você não vê Abraão buscando a Deus. Mas você vê Abraão tomando uma decisão de descer ao Egito para tentar fugir da fome. As coisas não dão certo para ele lá. E ele sobe novamente. Dá-se também a contenda entre ele e Ló. E agora nós vamos ver aqui uma história semelhante, a fome novamente na terra. E agora o filho tendo que tomar decisões, tendo que buscar uma direção, sem a presença ali do seu pai Abraão. E a Bíblia diz que ele sobe ao coração dele, que ele descesse a Gerar, que ele descesse também ao Egito. E a palavra do Senhor diz que apareceu-lhe o Senhor, porque ele tinha ido a Abimeleque, que era rei dos filisteus. E ele pensou, eu vou ficar aqui, eu vou viver aqui, eu vou fugir dessa situação. Mas a Bíblia diz que o Senhor apareceu e disse a ele: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Você vê um coração preocupado, um momento de impossibilidade, um momento que ele olhava e não via como que ele ia sobreviver diante daquela situação. E nasce um plano, nasce um projeto. Mas o Senhor se revelou a ele no meio da tormenta. No meio da sua dificuldade, o Senhor se revela a ele e diz: não desça ao Egito. Não vá. Não saia. Fica na terra que eu mandar você ficar. Aleluia.
ele escuta esta palavra e o Senhor diz: peregrina nessa terra, e eu serei contigo, e te abençoarei. O Senhor faz uma promessa de uma bênção naquela terra de fome. O Senhor faz a promessa de uma bênção de sustentá-lo na terra da escassez. Irmãos, e quantas vezes o Senhor, Ele fala conosco em meio às nossas dificuldades, para aquele que ainda deseja ouvi-lo. Deus fala, Deus ainda revela, Deus direciona. Quando nos vemos em situações em que só Deus pode nos dar uma direção. Há problemas que enfrentamos e que passamos, que nós não sabemos como sair dele. E o que fazer? Buscar orientação de Deus. Orientação de Deus não está sendo buscada por muitos, não. Ah, irmã Natália, eu busco orientação. Mas quando Deus começa a falar para nós algumas direções e algumas ordenanças que não estão de acordo com a nossa vontade, não é fácil admitirmos que é Deus orientando. Não é fácil admitirmos quando o Senhor revela para nós uma direção contrária daquilo que queremos. Então é fato isso, que nunca houve tanta busca, tanto sacrifício, no lugar da obediência. É mais fácil eu sacrificar do que eu obedecer. Às vezes não consultamos a Deus naquilo que devemos fazer no meio da situação. Não consultamos a Deus na maneira do nosso viver, na maneira do nosso andar, naquilo que escolhemos, naquilo que tomamos como de Deus. Aí quando as coisas não vão começando a dar certo, a gente põe um sacrifício. Aí a gente entra nas campanhas para Jesus resolver aquilo que eu fiz de errado. Para Jesus resolver aquilo que eu não fui capaz de esperá-lo. Para Jesus ter que consertar aquilo que eu não fui capaz de esperar Deus direcionar. Aí é mais fácil entrarmos nos propósitos de sacrifícios, em cima de sacrifícios, para Jesus ouvir e trazer uma resposta. Nunca se houve um culto tão egocêntrico como nos nossos tempos, aonde os hinos são direcionados às vitórias que nós queremos, aonde a palavra é direcionada com as vitórias que nós queremos. Aí quando não fala-se daquilo que eu quero escutar, o culto não foi bom. Porque o que é para Deus está ficando em segundo plano. Primeiro é para mim. Primeiro eu quero saber do que é meu. Primeiro eu quero saber que jeito que Jesus vai dar nesse meu problema que eu mesmo arrumei. Que eu mesmo busquei. Eu quero saber como é que Jesus vai dar jeito. Aos nossos cultos e as nossas adorações estão voltadas para o nosso egocentrismo. Mas nessa noite o Espírito de Deus nos convida a voltarmos a uma geração de adoração genuína, voltada ao sacrifício que Ele fez no Calvário. Gratidão é o que Ele quer. Gratidão, adoração a Ele, não a nós. Entramos na igreja já querendo que Jesus fale da vitória. Levante um profeta para falar da vitória, para falar que Ele é conosco, para falar que Ele está indo na frente, para falar que Ele está resolvendo o problema. Irmãos, o culto não é só para isso não, isso é consequência. Temos que entrar aqui com o coração, com desejo de adorá-lo pelo que Ele é.
temos que voltarmos ao Senhor mais. E quando a palavra do Senhor diz que Ele dá uma direção a Isaac, dizendo: fica nessa terra da aflição. Quem é que quer ficar na prova? Quem é que quer ficar na dificuldade? A gente quer fugir de problema. A gente quer fugir de situação que desagrada. A gente quer fugir de pessoas problemáticas. A gente quer fugir de coisas que nos desagradam. Até biologicamente, o nosso corpo foi preparado para fuga. Quando a gente não gosta, a gente foge. Aquilo que me é contrário, eu passo longe. Mas Jesus, a palavra do Senhor disse que a palavra, a direção dada a Isaac é: fica na terra. Por quê? Porque eu tenho bênção na terra da fome. Por que tu está me dizendo isso, Senhor? Porque eu não ando de acordo com a sua lógica. Eu não trabalho de acordo com a sua lógica. Se eu fizer isso, Deus vai fazer isso. Se eu vier por esse caminho, Deus vai vir por esse caminho. Não! Os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. A direção de Deus pode parecer controversa nossa, mas se Ele falou, confia. Confia. Acredita. Deus estava dizendo: vai prosperar no meio da crise. Vai dar certo aonde ninguém deu certo, mas você vai dar. Deus vai abençoar no meio da improbabilidade, mas Deus vai abençoar. É palavra dele. Palavra dele. Sabe o que nos falta, irmãos? Fé. Nós somos uma geração que não tem fé para confiar na palavra do que Deus fala conosco. Hoje eu estava lembrando, o Espírito Santo falando no meu coração com essa palavra, e eu lembrando. Quando eu fui casar, eu casei, irmãos, num período tão difícil dentro da minha casa, irmãs. Meu pai desempregado 10 anos. 10 anos sem entrar numa loja. 10 anos sem saber que era entrar no mercado. 10 anos de luta financeira travada, deserto. E eu cheguei para o meu pai falando para ele: eu vou casar. Meu pai falou assim: eu nem vou no teu casamento. Porque ou eu vou ter matado um, ou eu vou ter me matado. Não vem você falar para mim de casamento, eu estou aqui doido. Meu pai já estava no ponto de ficar louco. Ele acordava o dia todo, ele saía o dia inteiro andando, procurando emprego e nada. E chega eu dizendo: vou casar. E chega eu dizendo: e eu quero festa. E chega eu dizendo: e eu quero bolo. E chega eu dizendo: eu quero tudo que eu tenho direito. Só a minha família já dava 100 pessoas. Coloquei no papel, fui contando os convidados, 450 pessoas. E eu dizendo para minha mãe: eu quero festa. Ela olhou para minha cara e falou assim, dirigente do círculo de oração. Ela olhou para minha cara e falou assim: você está louca? Você quer endoidar, mas eu com seu pai, você não está vendo a situação que está? Para você chegar e falar para mim que agora você quer casar e quer fazer tudo isso? Eu olhei para minha mãe e disse assim: então, porque é muito bom ter fé para os outros, que a senhora ora lá. Mas para dentro de casa não tem fé? Não sei por que eu não levei na cara aquele dia. Que eu deveria. Mas eu disse para ela: a senhora ora e faz campanha por tanta gente, mas dentro de casa não vai funcionar? Eu tenho fé. Ela chorou muito naquele dia, foi desabafar com uma amiga, depois que ela voltou e disse: Deus está no negócio, nós vamos avante. Irmãos, e foi um reboliço tão grande. Eu entrava no mercado com R$10. Eu entrava dentro do mercado para comprar 1 quilo de carne moída, para fazer o salgado do meu casamento. 1 quilo de carne moída não dava para nada, mas na minha casa dava e muito. O negócio foi multiplicando, as coisas foram acontecendo. Irmãos, eu casei, fiz festa para 450 pessoas. Deus preparou tudo e muito além daquilo que eu imaginava. Por que eu estou contando isso? Porque as coisas aconteceram no meio da escassez. As coisas aconteceram no meio da crise. As coisas aconteceram
palavra que foi liberada na tua vida? Qual é a palavra que foi liberada? Eu não estou aguentando mais, eu vou desistir. Deus está dizendo, não vai desistir nada. Você vai permanecer, porque eu te abençoarei. Eu vou largar a mão desse negócio, não vai largar a mão nada, porque Deus diz, eu te abençoarei. É nessa terra difícil, é nessa prova difícil, é nessa família difícil, é nesse problema difícil, que a bênção do Senhor está descendo. Amassudecovas na baixaia. E o que vale para nós? Apenas uma coisa: obediência. Todo princípio de bênção na nossa vida requer uma coisa: obediência. É ter que dizer sim quando a vontade é dizer não. É ter que levantar quando a vontade é de ficar trancada dentro de um quarto. Aleluia. É adorar quando a vontade está dizendo assim, eu não quero nada, eu quero fechar a boca e ficar quieta no meu canto. Aleluia. É obedecer às ordens do Senhor. E como eu obedeço, conhecendo o que Deus tem para mim. A obediência está saindo dos caminhos do povo de Deus. Não queremos obedecer, irmãos, às coisas mínimas. Não queremos obedecer o mínimo. Quanto mais as ordens espirituais de Deus. Quanto mais é uma coisa mais forte que Deus nos peça. Obedecer dói sim, mas traz fruto para a nossa vida. Traz fruto, irmãs. Eu já tive que obedecer tanta coisa que eu não queria. Tanta coisa que eu não achava coerente, de acordo com as minhas concepções. Mas a minha vitória foi na obediência. Quando o Senhor fala com ele, não desça ao Egito, porque eu te abençoarei. Interessante que o versículo 12 diz assim: e semeou Isaque naquela mesma terra e colheu. E no mesmo ano, aleluia, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Entenda uma coisa: você nunca vai prosperar, Deus nunca vai te abençoar de acordo com o mundo, de acordo com a política, de acordo com as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Deus, a bênção de Deus vai acontecer segundo a boa palavra liberada na sua vida. Nós não andamos segundo a mão do mundo. Nós não precisamos, irmãos, que as coisas cooperem a nosso favor. Mas o problema, irmãos, é que muitas das vezes estamos aqui dentro, mas com um corpo apenas. Vivendo uma vida cristã apenas rotineira. Insensíveis à voz do Espírito Santo. Davi, quando ele ia sair para a guerra, ele consultava a Deus: Senhor, é para ir ou é para ficar? Senhor, o Senhor vai comigo ou o Senhor não vai? O Senhor vai entregar esse inimigo na minha mão ou o Senhor não vai? Sabe por quê? Preocupação, não só apenas com a derrota, mas em estar no centro da vontade de Deus. E o Espírito Santo te pergunta nessa noite: você está no centro da vontade de Deus? Você está no centro, na perfeita obediência a qual Ele te ordenou? É reflexão. É um momento de olhar para dentro, é olhar o caminho.
A gente entra querendo de Deus, mas hoje Jesus te pegou, porque Ele está dizendo assim: eu que estou querendo nessa noite. Você entrou querendo ouvir Deus falar com você a respeito do que você está passando, mas Deus resolveu falar com você de como Ele está te vendo. Está no centro da vontade dEle? Porque se está no centro da vontade dEle, vai ser abençoado, vai ter colheita boa, porque diz que Ele semeou naquela terra e colheu no mesmo ano. Como está o nível da tua obediência? Obedecer não é fácil, irmãos. Obedecer dói mesmo. Eu me lembro que quantas vezes, até mesmo na obra do Senhor, eu tinha que fazer as coisas até emburrada, mas fazia. Quantas vezes provada, quantas vezes machucada. Mas quando o Senhor me pedia, eu falava: Senhor, mesmo nessa situação, está aqui o meu sacrifício diante do Senhor. O que é que você tem negado para Deus? O que é que você tem negado? A Bíblia diz que passou-se os dias, ele foi abençoado, o Senhor começou a engrandecer a vida dele. E a Bíblia diz que quando o Senhor começou a abençoá-lo, veio os filisteus e começou a invejar a vida de Isaque. Porque assim, ninguém consegue entender o caminho dos processos que você passa. Mas basta as bênçãos de Deus começar a aparecer, que alguém não vai entender. Mas por que está sendo abençoada daquele jeito? Mas por que está andando daquele jeito? Mas por que está vivendo daquele jeito? Mas não sabe quantas coisas você teve que obedecer no meio do caminho. Quantas coisas você teve que abaixar a cabeça e dizer: Senhor, por ti. A Bíblia diz que o Senhor começou a abençoar a vida dele. E quando ele começou a prosperar, os filisteus vieram. E ele colocou no coração: Deus está me abençoando tanto nessa terra. Eu vou começar agora a cavar os meus poços, os poços que eram do meu pai. Que os filisteus vieram entulhar. Jogaram aqui os seus entulhos, eu vou cavar. E a Bíblia diz que ele começa a cavar o primeiro poço. Se você quiser acompanhar comigo, versículo de número 20. E ele cava ali o primeiro poço. Só que vieram os filisteus e contenderam com ele. E ele coloca o nome daquele poço Ezeque. Porque ele queria colocar mesmo a situação que ele estava enfrentando. E era contenda. Ele estava vivenciando um período de inimizade. O segundo poço foi Sitna. E todas as vezes que ele estava ali, perseverando, cavando, buscando água, para dar continuidade na sua vida diária, a Bíblia diz que os filisteus vinham e entulhavam o poço. Só que ele não parou para brigar com gente que queria poço. Ele não parou para brigar com gente que só queria, não era o poço em si, mas era parar aquilo que Deus tinha determinado, a promessa que havia sido feita lá atrás a Abraão. Entenda uma coisa, quando você colocar no seu coração em obedecer, quando você colocar no seu coração em fazer algo que Deus está dizendo, faça e obedeça, seja dentro da sua casa, no meio da sua família, que é difícil a gente arrebanhar todo mundo e dizer: vai todo mundo para esse caminho que leva para o céu, é uma tribulação, é um querendo puxar para um lado, é outro querendo puxar para o outro, mas você está ali: Senhor, obediência, obediência. Vou permanecer na obediência, conforme o Senhor mandou. Não é fácil. Ninguém vai querer brigar com você por causa
fundo de poço, mas é porque eles querem tirar você do foco daquilo que Deus te ordenou. É querer parar projeto, é querer parar tua história, é querer parar aquilo que Deus confiou. Mas nessa noite o Espírito de Deus diz: perseverança. Persevera no que Deus deu, irmã. Persevera no que Deus falou. E quanto mais entulham, sabe o que a gente ganha? Resistência. Os irmãos que têm trabalho braçal aqui, sabe como que é. Trabalho braçal te traz o quê? Resistência. Faz você colocar força onde precisa ser colocado força. E Deus está usando esse entulhamento de poço para fazer você parar de desistir nos obstáculos da tua vida. E Deus está dizendo: continua aí na tua posição, porque eu tenho água para fazer jorrar. Continua. Você não vai parar para ficar brigando por causa de poço. Você não vai querer parar para ficar brigando, para tirar você do foco. Eu já vivi tanto isso. Tantas coisas que o Senhor falava para mim: filha, aqui. E vinha tanta gente para querer me tirar o foco, tirar a visão das coisas. E a gente já não é fácil, né? A carne querendo sobressair, o Espírito de Deus vai, usa o fruto, filha. Vai fechando a boca. Vai obedecendo, vai na visão. Senhor, vou parar, não para não. Porque sou eu, Deus, que cesso as guerras. Porque o terceiro poço que ele cava, a Bíblia diz que ninguém contendeu com ele. Aleluia. O terceiro poço que ele vai cavar, a Bíblia diz que Deus não permite que os filisteus venham e entulhem novamente. Por quê? Porque era tempo do cessar da guerra. Era o tempo de dar cabo nos filisteus. E a água fluir no poço de Isaac. Deus faz cessar as guerras. Então somente aguarde. É Deus que determina, já foi lido aqui nessa noite, Salmo 46. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado entre a terra. Ele que faz cessar as guerras até o fim da terra. É Deus que faz cessar. O tempo da largueza tinha chegado para a vida dele. E partiu dali, cavou outro poço, e deu o nome de Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nessa terra. Você lembra como era o começo da terra? O que é que estava acontecendo na terra? Irmãos, comigo, o que estava acontecendo na terra? Fome, repita, o que estava acontecendo na terra? Fome. Mas a ordem de Deus foi o quê? Fica, peregrina, semeia, porque você vai colher dessa terra de crise. Persevera, mas o poço está entulhado, continua desentulhando outro, porque o tempo da largueza está chegando para quem obedece. Tem largueza para quem obedece. Tem largueza para quem obedece. Eu venho aqui no nome de Jesus. A mensagem é curta, mas é objetiva. Eu vim aqui para falar para você, crente, que até aqui hoje tem chorado lágrimas por causa de desobediência, porque saiu da presença de Deus quando não era para sair, deixou o caminho de Deus e pegou pratos lá no mundo quando não era para sair. Você que quando Deus falou, levanta, mulher, e ora, e você preferiu dormir na presença de Deus, desobedeceu às ordens do Senhor, e hoje está chorando por preços de desobediência. Hoje o Espírito de Deus te diz: se permanecer, se continuar cavando
sou Deus que abençoarei. Eu sou Deus que apagarei a tua iniquidade. Oh, aleluia, é tempo de obedecer a voz do Espírito de Deus. É tempo de andar na direção do Espírito de Deus. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Eu me lembro que há 4 anos atrás, Deus havia me mostrado a minha mudança, entrando dentro da igreja sede. Eu estava aqui no Jardim Colônia ainda. E o Senhor me mostrava a minha mudança entrando, um caminhão chegando na porta da igreja, e minhas coisas entrando. Eu olhava aquela mudança, entrando, e alguém me dizia, você tem certeza do que você está fazendo? Eu falava, eu não tenho escolha. Eu tenho que vir. E acordei com aquele sonho, irmãos. Passou um tempo, coisa de um mês mais ou menos. O pastor Daniel entra em contato conosco e diz, eu quero você e seu esposo na sede. No momento eu me alegrei, mas começou a passar alguns meses. Igreja grande, tão difícil, tão diferente, para quando a gente já está acostumada, né, assim, um povo menor. E mesmo sendo a minha casa, eu não conseguia me adaptar. E havia dias que eu falava, não é possível que eu esteja na direção certa. Não é possível que Deus tenha isso para mim. Não é possível. Eu acho que eu estou errada em alguma coisa. E nesse período, Deus fez um mover no meio da minha família. Trouxe um primo meu, de longe, do Rio de Janeiro, para cá, com o ministério dele. E quando ele chegou, toda a minha família se reconciliou, irmãos. Minha família que fazia 30, 40 anos, que não ia mais para a casa do Senhor. Minha família começou a se reconciliar. Pensa na minha alegria. Minhas tias, né? Que há anos, e agora estavam ali cantando. E quando a gente se reunia para cantar, era aquele coral, aquela coisa bonita. Até meu pai reconciliou. Minha mãe foi lá para ficar junto, perto dele. E eu falei, é agora. Agora eu estou entendendo por que eu não me encaixo. Agora eu estou entendendo por que não dá certo. Acabou o tempo. E eu comecei no meu pensamento. É para juntar minha família. É para juntar minha família lá. Deus me quer lá. E eu chegava para o meu esposo e falava assim, olha, acho que é Deus mesmo que está mandando a gente ir para lá. Meu esposo olhava para mim, meu esposo, irmãos, ele é muito quieto. Ele é muito quietinho, muito na dele. Mas pensa num homem crente. E ele olhou para mim e falou assim, Deus não falou nada comigo. Eu falei, então, é porque você ora pouco. E você não está orando o suficiente. Eu tenho certeza do que Deus está mostrando para mim. Deus não falou comigo. Uma certa feita, Deus mostrou para ele uma revelação, um sonho. Algo acontecendo. E ele contou para mim, irmãos. E o Espírito Santo de Deus falava, eu te quero na posição. Eu te quero na posição. E eu falava, Senhor, não é isso. E aquela luta, irmãos. Luta. Até que um dia eu falei, eu estava em casa, culto de domingo. Nunca tinha faltado culto na minha vida. De domingo. Mas aquele dia eu estava tão abatida com a minha alma. Que eu passei a noite em casa. Chorando. E eu falei, Jesus, se o Senhor é na minha vida, eu quero um sinal hoje. Se o Senhor quer falar comigo e me dar direção, eu quero um sinal hoje, Jesus, aqui em casa. Do jeito que eu estou, mas eu quero um sinal. Passou 1 minuto, eu em lágrima, em pranto. O telefone toca, era minha prima. E ela disse assim, Natália, onde você está? Eu disse, eu estou na minha casa. Pelo amor de Deus, o pastor está aqui na igreja chamando você para cantar e você está onde? Falei, não, acho que é outra Natália, porque eu estou em casa. Não, ele falou que te viu e que é para você vir agora onde você está. Eu falei, eu estou na minha casa, não estou mentindo. Ela desligou o telefone. Liga outra irmã Thelma. Natália, onde você está? Onde você está? Eu estou em casa. Pois é, tem
alguém te chamando aqui dentro da igreja. Eu não estava lá. E quando eu desliguei o telefone, o Espírito Santo de Deus falou assim: ou você para, ou eu te paro. Ou você obedece, ou quem vai entrar nessa peleja sou eu. Irmãos, a partir daquele dia eu abri meu coração. A partir daquele dia eu falei: Senhor, é onde o Senhor determinar, o que o Senhor quiser eu me rendo. Não foi fácil os primeiros dias, os primeiros meses, mas o que eu estou vivendo nesses tempos são frutos, irmãos, que eu jamais imaginei viver na minha vida. O que Deus tem feito no meio da minha família, o que Deus tem feito na minha vida espiritual, o que eu tenho vivido das bênçãos de Deus, uma colheita que eu jamais imaginei colher, porque quem obedece tem fruto, tem colheita, tem abundância. Xarabassuricantarabashaia. E o convite do Espírito Santo para a tua vida é: para de questionar. Para de questionar as coisas que Deus quer fazer. Para de ficar trazendo para Deus por quê, por quê, por quê. E começa a se colocar dizendo: Senhor, eis-me aqui. Faça em mim a tua vontade. Você vai ver o que Deus vai transformar esse vale de Gerar. Ele teve que descer para o vale por causa dos inimigos, mas no vale Deus o abençoou. Eu não sei como está a tua situação nessa noite, mas o que o Senhor quer é a tua vida no altar. E eu quero terminar isso orando pela tua vida. Eu não vou chamar você à frente. Eu não vou chamar você aqui. Cada um conhece o seu particular com Deus. Mas eu quero que você curve a sua cabeça agora e fale com Deus. Eu quero que você se coloque na brecha. E eu vim aqui no nome do Senhor nessa noite. E eu vou dizer no nome de Jesus: quem não entrar no caminho da obediência que Deus quer, o Espírito de Deus diz: olha, vai passar um vento, charamandoriastei, e não vai suportar o vento. E nessa noite Ele está dizendo que vai te segurar é a obediência. É a obediência, a minha voz, aquilo que eu colocar diante de vós, igreja minha. Porque os ventos estão soprando para provar os fiéis da terra. Aqueles que têm olhado para Cristo e dito para o Senhor: Pai, o que me importa é o céu. O que eu desejo é chegar diante daquele grande dia. Eu não quero olhar para A, eu não quero olhar para B, eu não quero olhar nada, Jesus, a não ser o Calvário. Aramanderabaxu. Tem muita gente que não está entendendo a palavra aqui ainda hoje. Tem muita gente que ainda não compreendeu, mas não tem problema. Mas o que importa é que a voz do Senhor ecoou. E Ele diz: só vai suportar quem entrar na obediência. Porque os ventos soprarão neste lugar, assim diz o Senhor. Mas não é vento para destruir, não. É vento de vitória. Tem mudança, tem largueza para esta casa. Mas o Senhor manda eu dizer: Ele não tem suportado muitos corações levando de qualquer jeito, preocupados apenas com as suas lutas, as suas provas. E o Senhor diz: eu vou mudar essa situação. Eu vou mudar. Eu vou mudar essa situação dentro desta igreja. Muita coisa nova. Muita coisa nova.
O Senhor me mostra vestes novas entrando nesta igreja. Muita gente de aparência, de engano, mas o Espírito de Deus clama. Está andando, está dizendo que está tudo bem, está dizendo não, eu sou crente, olha que lindinho, mas Jesus sabe que o coração está longe e não obedece mais à voz do Espírito. Mas eu vejo vestes novas entrando para esse lugar. E Deus sabe as ferramentas que usa para determinados fins. Pastor Carlos, eu vou entregar. O senhor lembra de Atos 16? Quando Paulo planeja a segunda viagem missionária. Estava tudo preparado para que Paulo fosse a Éfeso. Tudo uma rota traçada para ele. Só que no meio do caminho o Espírito de Deus diz assim para Paulo: tu não vai pregar naquele lugar. A Bíblia diz que o Espírito de Deus impeliu a Paulo. O Espírito de Deus, igreja, olhou para Paulo e disse: você não vai entrar naquele lugar e tu não vai pregar naquele lugar. Paulo diz: não vou? Não. E no meio do caminho uma visão acontece. Sabe qual foi a visão? De um varão lá da Macedônia, clamando e dizendo assim: ei homem, atravessa a Macedônia e vem me ajudar. Paulo estava com rota traçada, mas o Espírito de Deus disse: não, a rota é atravessa a Macedônia e vai, porque obras maiores eu tenho contigo lá. Foi isso que Deus fez na tua vida. Foi isso que Deus fez na tua vida, pastor. E há uma tristeza no teu coração por isso. Tu tem colocado diante de Deus e dito: Senhor, sou eu o impedimento no ministério do meu marido, mas o Senhor diz: é eu que impedi. Fui eu que impedi e trouxe para este lugar, porque eu tenho algo a tratar nesta casa. Levanta a tua cabeça, mulher, e marcha. Porque a obra é grande, assim diz o Senhor. Alegra o teu coração. Receba um coração obediente. Receba um coração de renúncia. Receba um coração desejoso à vontade de Deus. Quanto mais tu descer, quanto mais poço você desentulhar, mais largueza Deus dará, mais vitória Ele vai trazer. Vai recebendo de Deus aqui hoje. Vai recebendo entendimento do Espírito de Deus aqui hoje. Vai recebendo entendimento do que Deus quer aqui hoje. Tem surpresa para esta igreja. Tem surpresa para esta igreja. Tem mudança para esta igreja. E é espiritual. Eu sei o que eu passei hoje para chegar aqui. Eu sei a batalha que eu estou sofrendo para pregar essa palavra aqui em cima. Mas eu estou convicta do Deus da palavra. Eu estou convicta do Deus da palavra. Eu estou convicta do que Deus está falando nessa Nagassuricai. Receba de Deus aqui hoje. Senhor, está aqui a tua igreja. Está aqui o teu povo. Jesus. Se o povo entendesse, Senhor. Se o povo pudesse contemplar o que eu estou contemplando aqui nesta Nagassou. Senhor, se o teu povo compreendesse, Senhor, as maravilhas que há na vida daquele que renuncia a sua vontade, o seu querer, e se coloca, Senhor, conforme tu queres. Jesus, eu sei que o Senhor está preparando um novo tempo. Eu sei que o Senhor está preparando coisa nova. E para que o novo chegue, o velho tem que sair. Para que o novo de Deus aconteça, as coisas velhas, pensamento velho,
Vai levantando Isaac aqui dentro. Vai levantando Isaques aqui dentro. Homens e mulheres, Senhor, dispostos, Senhor, a desentulhar quantas vezes preciso for. Homens e mulheres com visão, Deus, daquilo que o Senhor tem na frente. Ah, Senhor, eu profetizo que esta vida que há anos tem esperado, Senhor, o tempo da colheita, oh Deus, o tempo da provisão, começa a trazer, Espírito de Deus, começa a trazer 100 vezes mais medidas retocadas. Ah, Deus, levanta referências nesse lugar. Levanta referências. Levanta, Senhor. Vai levantando para a tua glória. Oh, Pai. E vai completando a obra que o Senhor tem. Em nome de Jesus. E quem recebe diz amém.